História da Quaresma. O jejum de 40 dias, que chamamos de Quaresma, é a preparação da Igreja para a Páscoa, e foi instituído no início do cristianismo. Nosso abençoado Senhor sancionou um jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, embora ele não o imporia ao mundo por um mandamento expresso, que, nesse caso, não poderia ter sido aberto ao poder da dispensação, mas mostrou claramente, pelo seu próprio exemplo, que o jejum, que Deus havia ordenado com tanta frequência na antiga lei, também deveria ser praticado pelos filhos do Novo. Os discípulos de São João Batista vieram, um dia, a Jesus, e disseram a ele: porque nós e os fariseus jejuam com frequência, mas tu os discípulos não jejuam. E Jesus lhes disse: as crianças do noivo podem chorar, enquanto o noivo estiver com eles. Mas os dias virão, quando o noivo deve ser tirado deles, e então eles devem jejuar. Mateus 9:14-15. Por isso, o encontramos mencionado, nos Atos dos Apóstolos, como os discípulos de Nosso Senhor, após a fundação da Igreja, aplicaram-se ao jejum. Em suas epístolas, também, recomendaram aos fiéis. Nem poderia ser de outra forma. Embora os mistérios divinos pelos quais nosso Salvador forjado nossa redenção tenham sido consumados, ainda somos pecadores, e onde há pecado, deve haver inspiração. Os apóstolos, portanto, legislaram por nossa fraqueza, compram instituindo, no próprio início da Igreja cristã, que a solenidade da Páscoa deve ser precedida por um jejum universal, e era natural que eles tivessem feito esse período de penitência para consistir de 40 dias, vendo que nosso Divino Mestre tinha consagrado esse número por seu próprio jejum. São Jerônimo, Epístola 27 a Marcelo, São Leão, o Grande, Serm. 2, v. 9, de 40, São Cirilo de Alexandria, o 1000. Pachal, São Isidoro de Sevilha, de Eclesiastes. Oficis, Libanês v. Capítulo 19, e outros dos Santos Padres, asseguram-nos que a Quaresma foi instituída pelos apóstolos, embora, no início, não houvesse qualquer maneira uniforme de observá-la. Já vimos, em nosso Septuagesima, que os orientais começam sua Quaresma muito mais cedo que os latinos, devido ao seu costume de nunca jejuar aos sábados, ou, em alguns lugares, mesmo na quinta-feira. Eles são, consequentemente, obrigados, a fim de compor os 40 dias, para começar o jejum lenteno na segunda-feira que precede nosso domingo sexagésima. Exceções desse tipo para provar a regra. Também mostramos como a Igreja Latina que, mesmo tão tarde quanto o século V, manteve apenas 36 dias de jejum durante as 6 semanas da Quaresma. Para a Igreja nunca permitiu que os domingos fossem mantidos como dias de jejum, pensada adequadamente para adicionar, mais tarde, os últimos 4 dias de quinquagésima, a fim de que sua Quaresma pudesse conter exatamente 40 dias de jejum. Todo o assunto da Quaresma tem sido tão frequentemente e tão plenamente tratado que vamos resumir, tanto quanto possível, a história que estamos dando agora. A natureza do nosso trabalho nos proíbe de fazer mais do que inserir o que é essencial para entrar no espírito de cada estação. Deus conceda que possamos mostrar aos fiéis a importância da santa instituição da Quaresma. Sua influência na vida espiritual, e na própria salvação de cada um entre nós, nunca pode ser superestimada. Quaresma, então, é um tempo consagrado de forma especial à penitência, e essa penitência é praticada principalmente pelo jejum. O jejum é uma abstinência, que o homem voluntariamente impõe a si mesmo como uma expiação do pecado, e que, durante a Quaresma, é praticada em obediência à lei geral da Igreja. De acordo com a disciplina real da Igreja Ocidental, o jejum da Quaresma não é mais rigoroso do que o prescrito para as vigílias de certas festas, e para os dias de brasa, mas é mantido por 40 dias consecutivos, com a única interrupção dos domingos intervindo. Consideramos desnecessário mostrar a importância e as vantagens do jejum. As Sagradas Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento, estão cheias de louvores desta prática sagrada. As tradições de cada nação do mundo testemunham a veneração universal em que ela já foi realizada, pois não há um povo ou uma religião, o quanto ela pode ter perdido a pureza das tradições primitivas, o que não se impressiona com essa convicção, que o homem pode apaziguar seu Deus submetendo seu corpo à penitência. São Basílio, São João Crisóstomo, São Jerônimo e São Gregório, o Grande, faça a observação, que o mandamento colocado sobre nossos primeiros pais no paraíso terrestre foi de abstinência, e que foi por eles não exercerem essa virtude,
que eles trouxeram todo tipo de mal sobre si mesmos e sobre nós seus filhos. A vida de privação, que o rei da criação tinha a primeira chance de liderar na terra, pois a terra não lhe renderia nada de seu próprio crescimento natural, salvar espinhos e cardos, foi a exemplificação mais clara possível da lei da penitência imposta pela raiva de Deus sobre o homem rebelde. Durante os 2000 e mais anos, que precederam o dilúvio, os homens não tinham outros alimentos além dos frutos da terra, e estes foram obtidos apenas pela labuta do trabalho duro. Mas quando Deus, como já observamos, misericordiosamente encurtou a vida do homem que para que ele pudesse ter menos tempo e poder para o pecado, ele permitiu que ele comesse a carne dos animais, como um alimento adicional nesse estado de força deteriorada. Foi então, também, que Noé, guiado por uma inspiração divina, extraiu o suco da uva, que assim formava uma segunda estadia para a debilidade humana. O jejum, então, é a forma de abstinência como estes, que eram permitidos para o apoio da força corporal. E em primeiro lugar, consiste em abstinência da carne de carne, porque este alimento foi dado ao homem por Deus por condescendência à sua fraqueza, e não como um absolutamente essencial para a manutenção da vida. Sua privação, maior ou menos de acordo com as regulamentações da Igreja, é essencial para a própria noção de jejum. Assim, enquanto em muitos países o uso de ovos, carnes de leite, e até pingando e banha, é tolerado, a abstinência da carne de carne é mantida em todos os lugares, como sendo essencial para o jejum. Durante muitos séculos, ovos e carnes de leite não eram permitidos, porque eles ficam sob a classe de alimentos de origem animal. Mesmo até hoje eles são proibidos nas igrejas orientais, e são permitidos na igreja latina apenas em virtude de uma dispensa anual. O preceito de abster-se da carne de carne é tão essencial para a quaresma, que mesmo aos domingos, quando o jejum é interrompido, a abstinência é uma obrigação, vinculando até mesmo aqueles que são dispensados dos jejuns da semana, a menos que haja uma dispensa especial concedida para comer carne aos domingos. Nos primórdios do cristianismo, o jejum incluiu também a abstinência do vinho, como aprendemos com São Cirilo de Jerusalém, Catege. 4. São Basílio, Homilia I. De Jejunil, São João Crisóstomo, Homilia 4. Ad Populum Antioche, Theophilus of Alexandria, Lit. Pag. 3, e outros. No oeste, esse costume logo caiu em desuso. Os cristãos orientais mantiveram-no por muito mais tempo, mas mesmo com eles deixou de ser considerado obrigatório. Por fim, o jejum inclui a privação de alguma porção de nossa comida comum, na medida em que permite apenas uma refeição durante o dia. Embora as modificações introduzidas forma idade a idade na disciplina da quaresma sejam muito numerosas, no entanto, os pontos que temos aqui mencionado pertencem à própria essência do jejum, como é evidente a partir da prática universal da Igreja. Era costume com os judeus, na antiga lei, não tomar a única refeição, permitida em dias de jejum, até o pôr do sol. A Igreja cristã adotou o mesmo costume. Foi escrupulosamente praticado, por muitos séculos, mesmo em nossos países ocidentais. Mas por volta do século IX algum relaxamento começou a ser introduzido na Igreja Latina. Assim temos um capitularium de Teodulfo, bispo de Orleans, que viveu naquele período, protestando contra a prática, que alguns tinham, de tomar seu repaste na hora de nenhum, ou seja, cerca de 3 horas da tarde. Capítulo 39. O Lab. Tom conceito 8. O relaxamento, no entanto, gradualmente se espalhar, pois, no século X, encontramos o célebre Haterius, bispo de Verona, reconhecendo que os fiéis tinham permissão para quebrar seu jejum na hora de nenhum. Sermão 1, de Quadrages. Da Cheri. Specilegium, Tom. 2. Nós reunimos com uma espécie de recuperação feita no final do século XI, por um conselho realizado em Rouen, que proíbe os fiéis de tomarem seu repessério antes que Vespers tenha sido iniciado na igreja, no final de nenhum, Poderi. Animado. Histor. Libanês 4, mas isso nos mostra que o costume já havia começado a antecipar a hora de Vespers, a fim de que os fiéis pudessem fazer sua refeição mais cedo no dia. Até um curto período antes desse período, tinha sido costume não celebrar a missa, em dias de jejum, até que o escritório de nenhum tivesse sido cantado, que era cerca de 3 horas da tarde, e, também, não cantar vespers até o pôr do sol. Quando a disciplina em relação ao jejum começou a relaxar, a igreja ainda manteve a ordem de seus escritórios, que haviam sido entregues desde os primeiros tempos.
A única mudança que ela fez foi antecipar a hora para Vespers, e isso implicou na celebração da missa nenhum muito mais cedo no dia, tão cedo, de fato, que, quando o costume me prevaleceu tanto a fim de autorizar os fiéis a tomarem seu repesco ao meio-dia, todos os escritórios, mesmo os Vespers, tinham acabado antes dessa hora. No século XII, prevaleceu o costume de quebrar o jejum na hora de nenhum em todos os lugares, como aprendemos com Hugo de Saint-Victor, em Regul. S. Agostinho, cap. 3, e no século XIII, foi sancionada pelo ensino dos escolares. Alexander Hales declara mais expressamente que tal costume era legal, Suma, parte 4. O Quaest. 28, art. 2, e São Tomás de Aquino é igualmente decidido na mesma opinião. Segunda 2a é a ligadura Q. 147, a. 7. Mas mesmo o jejum até quinone, ou seja, 3 horas, foi encontrado muito grave, e um relaxamento ainda furte foi considerado necessário. No final do século XIII, temos o célebre franciscano Ricardo de Middleton, ensinando que aqueles que quebram seu jejum na hora de sexte, ou seja, meio-dia, não devem ser considerados como transgressores do preceito da Igreja, e a razão que ela lhe dá é a seguinte, que o costume de fazê-lo já havia prevalecido em muitos lugares, e que o jejum não consiste tanto no atraso da hora em que os fiéis tomam seu refresco, como em sua tomada, mas uma refeição durante as 24 horas. Em 4. Dist. 15, artigo 3, Quaest 8. O século XIV deu peso, tanto pelo costume universal quanto pela autoridade teológica, à opinião de Ricardo de Middleton. Será, talvez suficiente, se citarmos o sábio dominicano, Durandus, bispo de Meaux, que diz que não pode haver dúvida quanto à legalidade de tomar o repaste ao meio-dia, e ela acrescenta que tal era então o costume observado pelo Papa, e cardeais, e até mesmo as ordens religiosas. Em 4. Dist. 15, artigo 3, Quaest 9, artigo 7, não podemos, portanto, nos surpreender em encontrar essa opinião mantida, no século XV, por autores graves como São Antonino, Cardeal Cajetan, entre outros. Alexander Hales e St. Thomas procurou evitar que o relaxamento ultrapassasse a hora de nenhum, mas seu zelo ficou decepcionado, e a disciplina atual foi estabelecida, podemos quase dizer, durante sua vida. Mas enquanto esse relaxamento de tomar o repaste tão cedo no dia como 12 horas tornou o jejum menos difícil de uma maneira, tornou-o mais severo em outra. O corpo cresceu exausto pelos trabalhos da longa segunda metade das 24 horas, e a refeição, que anteriormente fechou o dia, e satisfez os desejos de fadiga, já tinha sido tomada. Foi considerado necessário para conceder algum refresco para a noite, e foi chamado de colagem. A palavra foi tirada do domínio beneditino, que, por longos séculos antes desta mudança na observância Lenten, havia permitido uma colagem monástica. A regra de São Bento prescreveu muitos jejuns, além do jejum eclesiástico da quaresma, mas fez essa grande distinção entre os dois, que enquanto a quaresma obrigava os monges, bem como o resto dos fiéis, a abster-se da comida até o pôr do sol, esses jejuns monásticos permitiram que o repaste fosse tomado na hora de nenhum. Mas, como os monges tinham trabalho manual pesado durante os meses de verão e outono, que era o mesmo tempo em que esses jejuns até nenhum ocorria vários dias de cada semana, e, de fato, todos os dias a partir de 14 de setembro, o abade foi autorizado pela regra a conceder sua permissão religiosa para tomar uma pequena medida de vinho antes de compline, como um refresco após o cansaço da tarde. Foi tomada por todos ao mesmo tempo, durante a leitura noturna, que foi chamada de conferência, em latim, colatio, porque foi tomada principalmente das célebres conferências colationes, de Cassian. Por isso, este refresco monástico desta noite tomou o nome de colagem. Encontramos a Assembleia, ou capítulo de Aix-la-Chapelle, realizada em 817, estendendo essa indulgência até mesmo ao jejum Lenten, por conta da grande fadiga causada pelos escritórios, que os monges tiveram que comemorar durante esta época santa. Mas a experiência mostrou que, a menos que algo sólido fosse permitido ser tomado junto com o vinho, a colagem noturna seria uma lesão à saúde de muitos dos religiosos. Assim, no final dos 14 ou início do século XV, foi introduzido o uso de tomar um pedaço de pão com a colagem bebida. Como uma questão de curso, essas atenuações da antiga gravidade do jejum logo encontraram seu caminho do claustro para o mundo. O costume de tomar algo para beber em dias de jejum
fora do tempo do repaste, foi gradualmente estabelecido, e mesmo tão cedo como o século XIII, temos São Tomás de Aquino discutindo a questão, se a bebida deve ou não ser considerada como uma quebra do preceito do jejum. Em 4. O Quaest. 147. Artigo 6. Ela responde negativamente, e ainda assim ela não permite que qualquer coisa sólida pode ser tomada com a bebida. Mas quando se tornou a prática universal, como aconteceu na última parte do século XIII, e ainda mais fixamente durante todo o 14º, que a única refeição em dias de jejum foi tomada ao meio-dia, uma mera bebida foi considerada insuficiente para dar suporte, e pão, ervas, frutas, etc., foram adicionados. Essa foi a prática, tanto no mundo quanto no claustro. Foi, no entanto, claramente compreendido por todos, que esses alimentos não deveriam ser tomados em tal quantidade à medida que transformassem a colagem em uma segunda refeição. Assim, a decadência da piedade, e a deterioração geral da força corporal entre o povo das nações ocidentais, infringiram a observância primitiva do jejum. Para fazer nossa história dessas mudanças humilhantes como completa, devemos mencionar mais um relaxamento. Durante vários séculos, a abstinência da carne de carne incluiu da mesma forma a proibição de todos os alimentos de origem animal, com a única exceção dos peixes, que, por conta de sua natureza fria, como também por várias razões místicas, fundadas nas escrituras sagradas, sempre foi permitida ser tomada por aqueles que jejuaram. Todo tipo de carne de leite era proibido, e em Roma, até hoje, manteiga e queijo não são permitidos durante a quaresma, exceto naqueles dias em que a permissão para comer carne é concedida. Datando do século IX, o costume de comer carnes de leite durante a quaresma começou a ser predominante na Europa Ocidental, mais especialmente na Alemanha e nos países do Norte. O Conselho de Quedlinburg, Cônego VII, realizado no século XI, fez um esforço para acabar com a prática como um abuso, mas sem efeito. Lab, o Concílio. Gato. X. Essas igrejas afirmaram que estavam à direita, e defenderam seu costume pelas dispensas, embora, na realidade, apenas temporárias, concedidas por vários pontífices soberanos. A disputa terminou por serem deixadas pacificamente para desfrutar do que alegavam. As igrejas da França resistiram a essa inovação até o século XVI, mas no 17º eles também produziram, e carnes de leite foram tomadas durante a quaresma, em todo o reino. Como reparação por essa violação da disciplina antiga, a cidade de Paris instituiu um rito solene, pelo qual ela desejava significar seu arrependimento por ser obrigada a tal relaxamento. No domingo de Quinquagésima, todas as diferentes paróquias foram em procissão até a igreja de Notre-Dame. Os dominicanos, franciscanos, carmelitas e agostinas participaram da procissão. O capítulo metropolitano, e as 4 paróquias que estavam sujeitas a ela, realizaram, no mesmo dia, uma estação no pátio do palácio, e cantaram um hino diante da relíquia da verdadeira cruz, que foi exposta na capela de Sainte. Esses usos piedosos, que tinham a intenção de lembrar as pessoas da diferença entre o passado e a atual observância da quaresma, continuaram a ser praticados até a Revolução. Mas essa doação para o consumo de carnes de leite durante a quaresma não incluía ovos. Aquela antiga disciplina foi mantida, pelo menos até agora, que os ovos não eram permitidos, salvo por uma dispensa, que tinha que ser renovada a cada ano. Em Roma, eles só são permitidos em dias em que carne de carne pode ser tomada. Em outros lugares eles são permitidos em alguns dias, em outros, especialmente durante a Semana Santa, são proibidos. Invariavelmente encontramos a igreja buscando, por ansiedade, a vantagem espiritual de seus filhos, manter tudo o que puder dessas observâncias penitenciais, pelas quais eles podem satisfazer a justiça divina. Foi com essa intenção que o Papa Bento XIV, alarmado com o excesso de instalações onde foram então obtidas dispensas, renovadas, por uma constituição solene datada de 10 de junho de 1745, a proibição de comer peixe e carne, na mesma refeição, em dias de jejum. O mesmo Papa, cujo espírito de moderação nunca foi questionado, não havia subido ao trono papal, do que dirigiu uma carta encíclica aos bispos do mundo católico, expressando sua sincera tristeza em ver o grande relaxamento que foi introduzido entre os fiéis por dispensas indiscretas e desnecessárias. A carta é datada de 30 de maio de 1741. Extraímos dela a seguinte passagem: a observância da quaresma é o próprio distintivo da guerra cristã.
Por ela provamos que não somos inimigos da cruz de Cristo. Por ela evitamos os flagelos da justiça divina. Por ela ganhamos força contra os príncipes das trevas, pois nos protege com ajuda celestial. Se a humanidade crescer em sua observância da Quaresma, seria um prejuízo para a glória de Deus, uma desgraça para a religião católica, e um perigo para as almas cristãs. Também não se pode duvidar que tal negligência se tornaria fonte de miséria para o mundo, de calamidade pública e de aflição privada. Constituição, não ambigimos. Mais de 100 anos se passaram desde que este aviso solene do Vigário de Cristo foi dado ao mundo, e durante esse tempo, o relaxamento contra o qual ele se investiu tem aumentado gradualmente. Como poucos cristãos encontramos que são rigorosos observadores da Quaresma, mesmo em sua forma atual suave. A longa lista de dispensas gerais concedidas, a cada ano, pelos bispos aos seus rebanhos, nos levaria a supor que a imensa maioria dos fiéis seria escrupulosamente exata no cumprimento do jejum e abstinência ainda remanescentes, mas é esse o caso. E não deve resultar desse espírito crescente de mortificação, uma efeminação geral de caráter, que levará, e finalmente, a distúrbios sociais terríveis. As tristes previsões do Papa Bento XIV são muito verificadas. Essas nações, entre cujos povos o espírito e a prática da penitência estão extintos, estão amontoando contra si mesmos a ira de Deus, e provocando sua justiça para destruí-los por um ou outro desses flagelos, discórdia civil, ou conquista. Em nosso próprio país há uma inconsistência, que deve atingir todas as mentes pensantes, a observância do dia do Senhor, de um lado, a inobservância nacional de dias de penitência e jejum, do outro. O primeiro é admirável, e, se citamos extravagâncias puritanas, fala um profundo senso de religião enraizado, mas o segundo é um dos piores pressões para o futuro. A palavra de Deus é inconfundível, a menos que façamos penitência, pereceremos. Lucas 13:3. Mas se nossa geração amorosa e sensual voltasse, como os ninivites, à maneira muito negligenciada de penitência e inspiração, quem sabe, mas que o braço de Deus, que já está levantado para nos atacar, pode nos dar bênção e não castigo. Retomemos nossa história, e busquemos nossa edificação no estudo do fervor com os cristãos dos tempos anteriores acostumados a observar a Quaresma. Primeiro ofereceremos aos nossos leitores alguns exemplos da maneira como as dispensas foram dadas. No século XIII, o arcebispo de Braga solicitou ao pontífice reinante, Inocente III, perguntando-lhe que compensação ele deveria exigir de seu povo, que, em consequência de uma escassez dos artigos comuns de alimentos, tinha sido necessário para comer carne durante a Quaresma. Ele consultou o pontífice sobre como ele deveria agir no caso dos doentes, que pediram uma dispensa de abstinência. A resposta é dada por Inocente, que está inserida na lei canônica, decretal, Libanês 3, Boné. Concílio 1, de Jejunil. Tit. 46, como se poderia esperar, cheio de consideração e caridade, mas aprendemos com este fato que tal era então o respeito pela lei da Quaresma, que era considerado necessário aplicar ao pontífice soberano quando as dispensas eram solicitadas. Encontramos muitas dessas instâncias na história da Igreja. Venceslau, rei da Boêmia, sendo apreendido com uma doença que tornava perigoso para sua saúde tomar a dieta Lenten, aplicada, no ano de 1297, ao Papa Bonifácio VIII para licença para comer carne. O pontífice encomendou 2 abades cistercianos para investigar o estado real da saúde do príncipe. Eles deveriam conceder a dispensa procurada, se achassem necessário, mas nas seguintes condições: que o rei não tivesse se amarrado por um voto, para a vida, para jejuar durante a Quaresma, que as sextas-feiras, os sábados, e a vigília de São Matias, deveriam ser excluídos da dispensa, e, por último, que o rei não deveria tomar sua refeição na presença dos outros, e era observar a moderação no que ali tomou. Reinald, Adam. 1297. No século XIV nós reunimos com 2 resumos de dispensação, concedidos por Clemente VI, em 1351, a João, rei da França, e a sua rainha consorte. No primeiro, o Papa, levando em consideração que durante as guerras em que o rei está envolvido, ele frequentemente encontra-se em lugares onde os peixes podem obter com dificuldade, concede ao confessor do rei o poder de permitir, tanto a sua majestade quanto a sua suíte, o uso de carne em dias de abstinência, exceto, no entanto, toda a Quaresma, todas as sextas-feiras do ano, em certas vigílias, desde que,
Além disso, que nem ele, nem aqueles que o acompanham, estão sob um voto de abstinência perpétua. Dacheri, Spicil G1, Tom. 4. No segundo breve, o mesmo Papa, respondendo à petição feita pelo rei para uma dispensa do jejum, novamente encomenda sua presente e futuros confessores de majestade, para dispensar o rei e sua rainha, depois de terem consultado seus médicos. Ibidem. Alguns anos depois, isto é, em 1376, o Papa Gregório XI enviou um breve a favor de Carlos V, rei da França, Pidigiane, sua rainha. Neste breve, ele delega ao seu confessor o poder de permitir-lhes o uso de ovos e carnes de leite durante a quaresma, caso seu médico pense que eles estão precisando de tal dispensação, mas ele diz aos médicos e confessor que ele coloca em suas consciências, e que eles terão que responder perante Deus por sua decisão. A mesma permissão é concedida também aos seus servos e cozinheiros, mas apenas na medida em que é necessário para provar os alimentos a serem servidos às suas majestades. O século XV, também, nos fornece casos de aplicações à Santa Sé para dispensas lentem. Citaremos o breve discurso de Xistus IV, em 1483, a Tiago III, rei da Escócia, no qual ele lhe concede permissão para comer carne em dias de abstinência, desde que seu confessor considere a dispensa necessária. Rainaldi, Adam. 1484, no século seguinte, temos Júlio II concedendo uma dispensa semelhante a João, rei da Dinamarca, e a sua rainha Cristina, Rainaldi, Adam. 1505, e, alguns anos depois, Clemente VII dando ao imperador Carlos V, Rainaldi, Adam. 1524, e novamente, a Henrique II de Navarra, e a sua rainha Margarida. Rainaldi, Adam. 1533. Assim, os próprios príncipes foram tratados, há 3 séculos, quando procuraram uma dispensa da lei sagrada da quaresma. O que vamos pensar da indiferença atual com ela que ela é mantida? Que comparação pode ser feita entre os cristãos dos tempos anteriores, que, profundamente impressionados com o medo dos julgamentos de Deus e com o espírito de penitência, alegremente passaram por esses 40 dias de mortificação, e aqueles de nossos próprios dias, quando amor ao prazer e autoindulgência estão sempre diminuindo o horror do homem pelo pecado. Onde há pouco ou nenhum medo de ter que penitência por pecado, há tanto menos contenção para nos impedir de cometê-lo. Onde agora aquela simples e inocente alegria na Páscoa, que nossos antepassados costumavam mostrar, quando, depois de seu severo jejum de quaresma, eles participaram de alimentos substanciais e salgados. A paz, que a longa e afiada mortificação sempre traz à consciência, deu-lhes a capacidade, para não dizer o direito, de serem levigrados quando voltassem aos confortos da vida, que haviam negado a si mesmos para passar 40 dias em penitência, lembrança e aposentadoria do mundo. Isso nos leva a mencionar mais alguns detalhes, que ajudarão o leitor católico a entender o que a quaresma era nas eras de fé. Foi uma temporada durante a qual, não só todas as diversões e entretenimentos teatrais foram proibidos pela autoridade civil, no Canon, Tit. 7. Capítulo I, mas mesmo os tribunais foram fechados, e isso para garantir essa paz e calma de coração, que é tão indispensável para o autoexame da alma, e reconciliação com seu Criador ofendido. Já no ano 380, Gratian e Teodósio decretaram que os juízes deveriam suspender todos os processos, durante os 40 dias anteriores à Páscoa. Bacalhau. Teodos. Libanês 9. Tit. 35. Leg. 4. O Código Teodósia contém vários regulamentos desta natureza, e encontramos conselhos, realizados no século IX, instando os reis desse período a impor o que mencionamos, vendo que tinha sido sancionado pelos canhões, e aprovado pelos pais da Igreja. Lab, o Concílio. Gato. 7. E 9. Essas admiráveis tradições cristãs há muito se desuso nos países da Europa, mas eles ainda são mantidos entre os turcos, que, durante os 40 dias de seu Ramadã, proíbem todos os procedimentos legais. Que humilhação para nós cristãos! A caça, também, foi por muitas idades considerada proibida durante a quaresma. O espírito da estação santa era sagrado demais para admitir um esporte tão excitante e barulhento. O Papa São Nicolau I, no século IX, proibiu dos búlgaros, ad consultate. Bulgarorum, Lab, Concil. Tom. 8, que tinham sido recentemente convertidos à fé cristã.
Mesmo tão tarde quanto o século XIII, encontramos São Raimundo de Peguinaforte ensinando que aqueles que, durante a Quaresma, participam da perseguição, se forem acompanhados por certas circunstâncias que ela especifica, não podem ser dispensados do pecado. Somatório. Cas. Poenite, Libanês 3. Tit. 29, de voltas. Edisp. Parágrafo 1. Esta proibição tem sido há muito tempo uma carta morta, mas São Carlos Borromeu, em um de seus sínodos, restabeleceu-a em sua província de Milão. Mas não podemos nos surpreender que a caça seja proibida durante a Quaresma, quando nós lembramos que, naqueles tempos cristãos, a própria guerra, que às vezes é tão necessária para o bem-estar de uma nação, foi suspensa durante esta época santa. No século IV, temos o imperador Constantino, o Grande, decretando que nenhum exercício militar deve ser permitido aos domingos e sextas-feiras, em respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu e se levantou novamente nesses 2 dias, como também para não perturbar a paz e repouso necessários para a celebração de tais mistérios sublimes. Eusébio. Constante. Vita, Libanês 4, Boné. 17. 19. A disciplina da Igreja Latina, no século IX, impôs em todos os lugares a suspensão da guerra durante toda a Quaresma, exceto em casos de necessidade. Lab, o Concílio. Gato. 7. As instruções do Papa São Nicolau I aos búlgaros recomendam a mesma observância, Ibidempton. 8. E aprendemos, a partir de uma carta de São Gregório VII a Desiderius, abade de Monte Cassino, que foi mantida no século XI. Ibidempton. X. Temos um exemplo de seu ser praticado em nosso próprio país, no século XII, quando, como William de Malmesbury relata, a imperatriz Matilda, condessa de Anjou, e filha do rei Henrique, estava contestando o direito de sucessão ao trono contra Estevão, conde de Boulogne. Os 2 exércitos estavam à vista um do outro, e os 2 exércitos estavam à vista um do outro, e eles não tinham, mas um armistício foi exigido e observado, pois era a Quaresma de 1143. Wilhelm. Uma Mesbur. História Novembro. Número 30. Nossos leitores ouviram, sem dúvida, a admirável instituição chamada Trégua de Deus, pela qual a Igreja no século XI conseguiu evitar muito derramamento de sangue. Esta lei, que proibiu o porte de armas de quarta-feira à noite até segunda-feira de manhã durante todo o ano, foi sancionada pela autoridade dos papas e conselhos, e aplicada por todos os príncipes cristãos. Foi uma extensão da disciplina lenta da suspensão da guerra. Nosso santo rei Eduardo, o confessor, carregou ainda mais sua influência ao aprovar uma lei, que foi confirmada por seu sucessor, Guilherme, o Conquistador, de que a trégua de Deus deve ser observada sem cessação desde o início do Advento até a 8ª da Páscoa, da Ascensão para a 8ª Whitsuntide, em todos os dias de brasa, sobre as vigílias de todas as festas, e por último, toda a semana, de nenhum na quarta-feira até segunda de manhã, que já havia sido prescrito. Lab, o Concílio. Gato. 9. No Concílio de Clermont, realizado em 1095, o Papa Urbano II, após elaborar os regulamentos para as cruzadas, usou sua autoridade para estender a trégua de Deus, como foi então observado durante a Quaresma. Seu decreto, que foi renovado no conselho realizado no ano seguinte em Rouen, foi para este efeito, que todos os processos de guerra deveriam ser suspensos da quarta-feira de cinzas até a segunda-feira após a 8ª de Pentecostes, e em todas as vigílias e festas da Virgem Abençoada e dos Apóstolos, além do que já era regulamentado para cada semana, ou seja, de quarta à noite até segunda de manhã. Ordere. Animado. História Equiclis. 9. Assim, o mundo testemunhou seu respeito pelas santas observâncias da Quaresma, e emprestou algumas de suas mais sábias instituições às estações e festas do ano litúrgico. A influência da penitência desses 40 dias foi grande, também, em cada indivíduo. Renovou as energias do homem, deu-lhe um novo vigor na luta com seus instintos animais, e, pela contenção que colocou sobre a sensualidade, enobrecido a alma. Havia contenção em todos os lugares, e a atual disciplina da Igreja, que proíbe a solenização do casamento durante a Quaresma, lembra aos cristãos dessa santa continência, que, por muitas idades, foi observada durante os 40 dias como preceito, e da qual o mais sagrado dos livros litúrgicos, o Missal, ainda mantém a recomendação. Missale Romanum. Missa prosponso esponsa.
É com relutância que fechamos nossa história da Quaresma, e deixamos intocado tantos outros detalhes interessantes. Por exemplo, que tesouros poderíamos ter colocado aberto aos nossos leitores a partir dos usos lentem das igrejas orientais, que mantiveram tanto da disciplina primitiva. Não podemos, no entanto, resistir a dedicar nossa última página às seguintes indicações. Mencionamos, no volume anterior, que o domingo que chamamos de Septuagesima, é chamado, pelos gregos, de Proponea porque a abertura da Quaresma é proclamada nesse dia. A segunda-feira seguinte é contada como o primeiro dia da próxima semana, que é Apocreus, o nome que eles dão para o domingo que fecha essa semana, e que é o nosso domingo sexagésima. A igreja grega começa a abstinência da carne de carne com esta semana. Então, no dia seguinte, segunda-feira, começa a semana chamada Tiropagos, que termina com o domingo desse nome, correspondente ao nosso quinquagésima. Carnes brancas são permitidas durante essa semana. E finalmente, o dia seguinte é o primeiro dia da primeira semana da Quaresma, e o jejum começa com toda sua gravidade nessa segunda-feira, enquanto, na Igreja Latina, é adiado para a quarta-feira. Durante toda a Quaresma que precede a Páscoa, carnes de leite, ovos e até peixes são proibidos. O único alimento permitido para ser comido com pão é vegetais, mel, e, para quem vive perto do mar, mariscos. Por muitos séculos vinho pode não ser tomado, mas agora é permitido. E no Anunciação e Domingo de Pão uma dispensa é concedida para comer peixe. Além da Quaresma preparatória para a festa da Páscoa, os gregos mantêm outros 3 no ano, o que é chamado de dos Apóstolos, que dura desde a oitava de Pentecostes até a festa de São Pedro e Paulo, que dá a Virgem Maria, que começa no dia 1º de agosto, e termina com a Vigília da Assunção, e, por último, a Quaresma de preparação para o Natal, que consiste em 40 dias. O jejum e a abstinência dessas 3 lentes não são tão severos como os observados durante a Grande Quaresma. As outras nações cristãs do leste também observam várias lentes, e mais rigidamente do que os gregos, mas todos esses detalhes nos levariam longe demais. Por isso, passamos para os mistérios que estão incluídos nesta época santa. Igual. Este texto é extraído de Tia Liturgical IA, de autoria de Dom Próspero Gueranger.